Fandões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de Riverdale, que trouxe aí de volta o tom musical, mas também trouxe muitos sustos e deixou as pessoas um pouquinho confusas aí. Mas calma, eu tô aqui justamente para ajudar vocês, porque eu vou falar dos principais acontecimentos desse episódio e explicar tintim por tintim. E se você perdeu, relaxa que vai ter reprise no sábado de madrugada. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso deixar de falar da promoção que tá rolando aqui no canal. Eu estou devidamente uniformizada com a minha jaqueta dos Serpentes, mas você pode ganhar uma jaqueta do Art. E para participar é bem simples. É só responder todas as perguntas dos finais dos vídeos de Riverdale aqui nos comentários, usando a hashtag CroiserRiverdale. E também deixa aí @ do seu Twitter, porque é assim que eu vou fazer a comunicação com vocês. E também vão ter outros brindes que vai ser surpresa. O vencedor vai saber na live do Mid-Season, que vai acontecer logo na sequência do final desse episódio. Eu ainda vou confirmar a data certinho, porque tem algumas coisas nebulosas das datas dos episódios ainda, por causa de umas datas dos Estados Unidos. Enfim, vocês têm que ficar de olho, né? Afinal, vocês têm que responder os vídeos aqui do canal. Mas para facilitar vocês, eu deixei uma playlist com todos os vídeos de Riverdale. Se eu fosse vocês, eu participava, hein? E também não deixem de seguir os meus parceiros, que tem o Riverdale Brasil, que eles postam frases dos episódios e também as novidades. E o Riverdale Brasil Oficial, que tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. E eles postam todas as novidades. Então, para não perder nenhum conteúdo, é só se inscrever e clicar no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Cada vez mais a gente tá curioso para saber a situação do Art ali na prisão, porque a Verônica promete que ele vai sair pelo menos até o baile, mas parece que tá bem distante disso acontecer. Nesse episódio, a gente viu que o Art ganhou um possível aliado, que é o Mad Dog, mas quando ele chega na cela dele, ele percebe que ele tem umas coisas que não é muito comum de você ter numa prisão, como, por exemplo, uma televisão. Mas até o final desse episódio, o Mad Dog simplesmente desapareceu e o diretor da prisão disse que o Art vai ser o seu novo Mad Dog. Peraí, o que aconteceu com o primeiro Mad Dog? Vamos recapitular para entender tudo isso melhor. Quando eles se conhecem, primeiro que eles não dão muita trela lá, e daí o Mad Dog fala para ele que ele tá com os dias contados ali na prisão, porque ele possivelmente vai virar maior de idade, e aí ele vai ter que ir para uma prisão mais 18. E quando o Art questiona ele sobre aquelas coisas que ele tem na cela, ele fala que você simplesmente precisa fazer certas coisas ali na prisão para sobreviver. Que o Art tem uma tatuagem dos serpentes para se proteger, a gente sabe muito bem, mas o Joaquim não deixou ele simplesmente ser um serpente, porque ele lembrou dos acontecimentos das temporadas anteriores e falou que ele era um playboyzinho, que ele não era um serpente, e para provar que ele era ele precisava esfaquear um dos ghouls que estava ali na prisão. É lógico que o nosso pequeno Artkins não aceitou e ele meio que ficou ali entre os dois, né? Ele não é amigo de ninguém e o Mad Dog deu aí esse bizu que ele precisava fazer de tudo para sobreviver. E aí o Art volta para sua cela e depois de algumas reflexões e flexões, ele decide que eles deveriam jogar futebol americano e que a prisão não deveria ser um lance de serpentes versus ghouls, que deveria ser prisioneiros contra o sistema. Olha aí, arte revolucionário. Daí o diretor vê toda aquela situação, vê ele jogando lá o futebol, as vixens de cheerleaders dos prisioneiros que a gente pôde conferir no sneak peek. E daí o diretor fala que aquilo era uma manifestação e os policiais vão pra cima deles. O Art bate em 3 policiais e é aí que a gente é levado pra esse momento que o diretor fala que o Art é o novo Mad Dog. O que eu acredito que tenha acontecido aí é que simplesmente o Mad Dog envelheceu, ele já ia pra uma prisão pra maior de idade e ele precisava de alguém que conseguisse ser ali o meio termo, que não tinha um peso pra serpentes ou pra ghouls, e o Art se provou conseguir meio que controlar eles. Então, ele basicamente precisa de alguém para ser o X9. Mas a gente sabe que o Art, ele meio que consegue fazer umas besteiras aí e tudo mais, e ele provavelmente vai se dar muito mal nessa questão. Será que ele vai se dar mal bem próximo do momento que ele vai sair? Provavelmente é isso que vai acontecer, e aí ele vai ser salvo, por enquanto. Entre o momento
momentos felizes e as vixens dançando para os prisioneiros. Eu tenho que dizer que eu adorei a influência da Cheryl na Verônica em coisas, digamos assim, legais. O terror começou a ficar um pouquinho maior ali em Riverdale, né? Porque no episódio anterior o Jughead tinha achado aqueles corpos na floresta, que era do Ben e do Dilton, e o Dilton morreu. Ele morreu porque ele tinha corante azul e cianeto na composição ali do corpo. Pra quem não sabe, o cianeto é um composto altamente tóxico que ele acaba fechando aí a respiração celular, fazendo com que a pessoa tenha uma morte rápida. Foi justamente o que aconteceu com o Dilton. E aí eles descobrem que a Ethel tá envolvida aí em toda essa questão e que possivelmente é ela que deixa esses bonequinhos, que eu acredito que é tipo um aviso, porque é como se fosse tipo uns mini bonequinhos do Rei Gárgula que se você não cumprir ali o que você tem que fazer, ele vai te pegar. E daí no meio disso eles descobrem que existe um bunker na floresta, que eles vão lá dar uma conferida, eles acabam meio que dando ali de cara com o Rei Gárgula. A Beth até fala assim, você tá vendo isso? Porque depois daquela ilusão que ela teve, né, que a gente ainda não sabe qual foi o acontecimento do que rolou no episódio anterior, ele fala, sim, eu tô vendo, eles saem correndo. Mas em um dia seguinte, eles vão de novo na floresta e eles encontram esse bunker e eles descobrem que meio que toda essa questão sobrenatural faz parte de um jogo. E lá eles conseguem ver que tem tipo taças e tem esse próprio cianeto, e daí eles acham que meio que faz parte de um desafio do jogo. Praticamente como se fosse uma roleta russa ritualística. E lá eles também encontram um escoteiro que estava dado como sumido e ele acaba dando maiores informações sobre o jogo e eles descobrem que a Ethel está mais envolvida do que nunca. Quando eles vão questionar ela simplesmente tem uma convulsão. Foi meio bizarra aquela cena, se é que você me entende. Pobre Barbie, nunca sobrevive numa série. E daí a Beth e o Jug resolvem ir lá no hospital pra conferir o Ben, porque eles acham que, pô, 2 pessoas teve convulsões, não tem como você passar tipo uma gripe, né? Então eles acham que tem algo relacionado ali. E daí quando eles entram no quarto do Ben, ele tá perto da janela e ele simplesmente começa a falar que ele e o Dilton jogaram a moeda, mas que o Dilton não teve a coragem de acender. Na tradução veio ali na legenda subir, mas na realidade ele disse ascent, que ascent é de ascender, é como se ele tivesse ido para um plano espiritual, ele não tivesse coragem de ir para esse plano. E também ele fala que logo eles estarão lá no reino. Como assim, cara? Pois é, toda essa questão de ascender e de faz parte do plano dele, me vem uma questão muito religiosa. Então, eu realmente acredito que isso daí faça parte de um culto que estaria relacionado lá com Edgar Ever Never, porque a gente sabe também que a Evelyn estava lá na casa da Beth quando aconteceu, e eu acho que a convulsão pode ter aí alguma questão em que talvez a Evelyn estivesse vendo aquela situação da Beth com a Ethel e feito um lance. Eu não sei exatamente como que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que essas coisas estão ligadas e que é uma coisa muito mais religiosa do que sobrenatural, porque eu já tinha falado aqui no meu vídeo do Rei Gárgula, que inclusive eu acho que vocês deveriam assistir, porque ele tá bem completo, dando informações sobre o jogo, sobre o próprio vilão e também sobre o envolvimento, o possível envolvimento do Edgar Ever Never, porque isso possivelmente também vai ter um envolvimento com o segredo dos pais. Esse foi um outro acontecimento muito importante desse episódio, em que todos eles se reuniram falando que esse segredo nunca deveria sair, que eles prometeram que eles nunca mais iam conversar, mas que isso estava voltando e que eles tinham prometido que eles iam enterrar isso. Eu acho que esse enterrar é algo muito mais físico do que simplesmente uma expressão de tipo enterrar uma promessa. Ou seja, eu acredito que de fato eles tenham enterrado algo ou alguém, porque nas imagens que vazaram aí do episódio do flashback, além de aparecer eles jogando o possível jogo que eu tinha falado nesse vídeo do Rei Gárgula, eles também aparecem com uma roupa preta, ou seja, eles estão num velório. Como que a gente sabe? Porque a Beth tá de Alice, pelo menos pela Beth ali a gente consegue perceber que é o episódio do flashback. E daí eles se unem porque agora os seus filhos correm perigo. There's a secret
that they are harboring. E na New York Comic Con, o produtor e a Lily já tinham falado que meio que os adolescentes eles iam estar nos dramas particulares deles e os adultos iam estar envolvidos em um drama juntos, que a gente veria o elenco mais conjunto. Provavelmente é isso que vai acontecer. Inclusive, os atores disseram à Entertainment Weekly que esse momento meio que foi decisivo ali pra Alice deixar o FP. I know that there was a moment where Alice decided to leave FP and the Serpents. And what made her make that decision? What was she running away from, and why did she choose Hal in this other life and completely turn her back? What happened? Mas com certeza esse episódio deixou muito mais questionamentos do que conclusões. Mas deixa aí nos comentários, vocês acham que esse segredo envolve um assassinato? E qual seria a relação de Edgar Evernever com essa história? Talvez seria sua esposa, a possível esposa da época? Vamos discutir. Não esqueça de responder essa pergunta usando a hashtag CroiserRiverdale para participar da promoção. E aí, vocês gostaram? Ficou um pouquinho mais explicado? Deu para entender melhor esses eventos? Espero que sim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!